Marcos capítulo 3, por favor, meus irmãos, verso de número 7. Marcos, capítulo de número 3, verso 7. E leremos até o verso 19, por favor. Marcos 3, 7 a 19. Diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. C.S. Lewis é um autor muito conhecido nosso. É um pensador britânico importantíssimo, tá, dos nossos dias modernos. Ele escreveu um livro intitulado Cristianismo Puro e Simples, que é a tradução para o português, claro, do título original em inglês. Um outro pensador também muito conhecido, vocês também devem conhecê-lo, chamado Francis Schaeffer, americano, Filadélfia, mas que instituiu boa parte do seu trabalho na Suíça, no L'Abri, onde ele, na verdade, ministrava importante trabalho de apologética. É também um pensador muito adiante de sua época. Escreveu um pequeno livro chamado Verdadeira Espiritualidade, que é quase um comentário dos primeiros capítulos de Romanos, mas é o livro de Francis Schaeffer. Com certeza você já deve ter ouvido falar de John Stott, também britânico, pregador e um pensador cristão contemporâneo. Stott escreveu um livro chamado Como Ser Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Todos esses livros em português e valeria a pena você ler. Um outro autor bastante conhecido, Howard Snyder, hoje nem tanto, né, foi mais conhecido no passado, mas escreveu um livro muito interessante chamado Vinhos Novos, Odres Novos. E Snyder escreveu esse livro, e dentro desse livro ele concebe a ideia de uma igreja dentro da igreja, que é muito interessante o conceito em que ele trata de que existe uma igreja dentro da igreja. Isso é Snyder. George Whitefield, importante pensador e pregador e evangelista reformado britânico, também conhecido como puritano por ter vivido o período do puritanismo, tem um sermão que já está publicado, inclusive em português, cujo título para o português foi traduzido Como Ser um Verdadeiro Cristão. E eu poderia acrescentar outros, conhecidos e menos conhecidos, R.C. Sproul, Michael Horton, entre outros, uma série de outros autores. Existe entre todos eles uma preocupação comum. Se vocês lerem os livros, ou talvez até apenas pelo título do livro, você já chegue a essa conclusão. Há uma preocupação comum entre eles, que basicamente, mais uma vez, falar sobre o que significa ser verdadeiramente cristão. E aí esse adjetivo tem que estar presente, ou advérbio, se preferirem. O que é ser um cristão
verdadeiro. Essa é a preocupação deles, e é uma preocupação que não é nova. Se você parar um pouquinho para lembrar da Escritura, vai perceber que no primeiro culto narrado, não é o primeiro realizado, mas o primeiro culto narrado, descrito na Escritura, havia diante de Deus dois povos, duas adorações: a adoração de Abel e a adoração de Caim, ambos religiosos. E àquela altura do acontecimento, claro, ambos seguindo exatamente esse serviço chamado, ou seja, serviço a Deus. A Deus recebe, o outro Deus rejeita. Isso acompanha a Escritura ao longo de toda a palavra de Deus. Como vimos no Salmo 1, e todos os salmos enfatizam a ideia da diferença entre justos e injustos. Como vimos no texto profético de Malaquias, onde ele diz que uma ocasião nós novamente veremos a diferença que existe entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E a diferença, meus irmãos, não é uma religião. E isso é o ponto da preocupação desses autores. Com toda honestidade, ser presbiteriano não garante a você que você é um desses que serve. Você pode bem ser um presbiteriano que não serve a Deus, mesmo tendo uma religião, mesmo frequentando uma igreja, mesmo dando o seu dízimo, mesmo tendo sido batizado. Eu não sei se você percebe, mas basicamente vivemos nós um tempo de nominalismo cristão, de cristãos nominais. E para ser um pouco mais incisivo e claro, de evangélicos, que são evangélicos no nome, não na vida. Em certo sentido, creio eu, é uma das preocupações também de Marcos, quando ele narra o texto que acabamos de ler. E é isso que eu gostaria de convidá-lo a perceber nessa passagem. Antes, porém, algumas observações precisam ser feitas para que compreendamos exatamente o que Marcos está escrevendo aqui. Primeira delas, esta aqui é nada mais do que um resumo, um dos muitos resumos que Marcos faz. Ele faz isso no capítulo 1, verso 39, se você quiser ler de novo, capítulo 4, verso 33, 34, capítulo 6, ele faz isso pelo menos em 2 ocasiões, são resumos. Então Marcos está descrevendo, narrando o Evangelho, narrando obviamente a caminhada de Jesus, e em determinados pontos ele para e descreve como que num resumo, numa súmula, os fatos que estão ocorrendo, fatos inclusive num sentido quase que genérico. É o que se trata aqui dessa passagem, ela é basicamente, pelo menos a primeira parte dela, um resumo. Esse resumo tem uma intenção, além de nos dar uma pequena descrição do que Jesus fazia, genericamente, em números maiores. A preocupação dele é de mostrar aqui uma transição que existe no ministério de Jesus. Até o capítulo 3, como lemos até aqui, ele está circunscrito a Galileia. Jesus está em Cafarnaum, no mar, naquela região da Galileia. A partir daqui, ele começa a introduzir e mostrar como o ministério de Jesus começa a alcançar outras regiões. Poderíamos ter projetado aqui o mapa da Palestina, mas essa descrição que tem aqui é basicamente toda a região do Israel antigo, toda a região da Palestina antiga, pelo menos conforme ele descreve aqui. Ou seja, se você observar verso 7, Galileia e também da Judéia, portanto, de Jerusalém, que está na Judéia, de Idumeia, da além do Jordão, esse da além do Jordão provavelmente é a região da Pérea, que ficava além do Jordão, ou seja, também de Tiro, de Sidom, multidões de todos os lados que vêm e estão agora sendo atendidas pelo ministério de Jesus. Portanto, é uma transição e mostra claramente como Jesus agora, como sempre o fez, atende a judeus que estavam lá na Galileia, mas também a gentios. Tiro e Sidom são marcadamente cidades com um grande número de pessoas gentias, e essa é a preocupação de Marcos ao descrever o fato de que Jesus está atendendo a gentios e também a judeus. E aqui ele deixa claro que a trama na qual Jesus vai ser, digamos, de alguma forma,
não vencido, mas morto. A trama pela qual Jesus vai ser conduzido até a cruz, ela está traçada. Se não observe, verso 6, retirando-se os fariseus, conspiraram com os herodianos como lhe tirariam a vida. Verso 7, retirou-se Jesus. Imediatamente ele se afasta, dado a essa clara ameaça. Agora veja bem, o verso 19 diz que entre os 12 que ele escolheu estava Judas Iscariotes, que era quem o havia de trair. E com isso Marcos já nos dá uma grande, digamos, lição. Ele está nos dizendo claramente que o que vai acontecer com Jesus não é resultado de coincidências, não é uma trama humana simplesmente, mas faz parte exatamente do plano salvífico e redentivo de Deus. Jesus, ao escolher Judas, já escolheu Judas exatamente para aquilo que ele deveria fazer ou fez, traí-lo. Então toda a trama está montada, todo o trajeto, tudo aquilo que vai se acompanhar agora no Evangelho é descrito. Portanto, esse resumo nos aponta para esse aspecto. Agora, a última observação que eu gostaria de fazer, e que, na verdade, é o nosso ponto esta noite, nós encontramos no fato de que, nessa narrativa de Marcos, ele faz a identificação de 3 grupos distintos, se você pôde observar. Uma população que se aproxima de Jesus, que busca Jesus, que vem até Jesus, estão aí descritos. Além disso, pessoas que estavam possessas de espírito, mas não são as pessoas que são descritas. Quem são descritos aqui são os próprios espíritos. Esses espíritos malignos ou imundos que também vêm agora ou estão na presença de Jesus, e claramente os 12 a quem ele designa. Percebem? São grupos diferentes, e é exatamente aqui que eu te convido a compreender a diferença que existe nesses 3 grupos, claramente dizendo, entendo eu, que aqui estamos diante do verdadeiro cristianismo e daquele que as pessoas pensam ser, mas que não é. Eu te convido a tentarem compreender isso a partir exatamente do primeiro grupo, essa multidão que encontramos aqui. Jesus se retirou para os lados do mar e diz o texto no verso 7, seguia-o da Galileia. Ou seja, havia aqui um grupo enorme de pessoas, uma multidão que o buscava, que iam até Jesus. A impressão que nos dá é que toda essa multidão é uma multidão movida pela fé. É uma multidão que está movida pelo desejo, claro, de encontrar-se com aquele que a Escritura descreve como o Messias esperado. A impressão que nos dá é que essas pessoas são verdadeiros seguidores de Deus, mas tudo isso não passa de impressão nossa, não de Marcos. Ele narra claramente essa diferença, se você puder observar. Veja bem, no verso 7, a nossa versão traduz com o texto seguia-o, como se essa multidão fosse seguidora de Cristo. Só que o verbo usado aqui não é o mesmo quando Jesus chama, por exemplo, Levi e diz, segue-me. Na verdade, a ideia não é apenas de seguir. Talvez a nova versão transformadora nos ajude nessa tradução, porque usa não a expressão seguiam, mas vinham. As pessoas vinham, não eram seguidores de Cristo. Marcos não está nos dizendo que uma grande multidão se tornou seguidora de Cristo. Marcos está nos dizendo que uma grande multidão vem até Cristo. Uma grande multidão se aproxima dele. Uma grande multidão que agora realmente busca a pessoa de Jesus. E a razão da busca está bem expressa por Marcos, se você puder observar no verso 8. Diz o verso 8... que eles buscavam a Jesus, sabendo quantas coisas Jesus fazia, eles vieram então ter com ele. Vieram porque têm notícia dos milagres que acontecem. Vieram em busca exatamente desse benefício pessoal. Eu não sei se o irmão percebe, mas Marcos não está, na realidade, criticando especificamente essa multidão, mas ele também não está dando a essa multidão um caráter genuinamente cristão, de discípulo ou de seguidor de Cristo. É uma multidão que sabe que existe ali agora um homem que tem realizado muitos milagres e, como naturalmente acontece, eles afluem exatamente para ele. Isso fica mais evidente nas ênfases que Marcos dá, se você está observando através da sua Bíblia. Verso 9, Jesus pede para que seja mantido um barco, para que ele possa ensinar, porque sempre o comprimiam.
sempre o apertavam. Essa é a ideia, tá certo? Se você deve ter esquecido o que é uma aglomeração depois da Covid, mas é exatamente o que acontece aqui. Uma multidão o comprime. Veja como diz o verso de número 10, pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele. E aqui eu creio que a tradução de Almeida é boa, porque as pessoas se lançavam sobre, eles queriam tocar Jesus. Eles queriam, na verdade, serem curados dos seus males, seja eles quais forem. Eles queriam alcançar as suas bênçãos, sejam elas quais fossem. Eles queriam ter a solução dos seus problemas, seja eles quais fossem, tocando a Jesus, e por isso se lançavam sobre ele e comprimiam a Jesus. É isso que o texto diz. Por isso ele pede um barco, para estar à parte da multidão, porque a pressão é grande. Eu tenho certeza que você consegue imaginar o que acontecia nessa ocasião. É simples. Imagine que você está na 25 de março. A Di já balançou a cabeça, eu também não quero estar lá não, mas imagine que você está lá. E que você está lá exatamente no dia, 23 de dezembro, à tarde. Tá? Você está no meio daquela multidão. E de repente alguém chega no meio da multidão com um carrinho de supermercado cheio de iPhone 13 distribuindo gratuitamente. O que vai acontecer? As pessoas vão se lançar sobre, se arrojar. Será uma guerra. É basicamente essa imagem que você construiu. Jesus está andando ali à beira-mar e a multidão segue, porque Jesus, veja bem, se retirou para ter exatamente um tempo em particular, e essa multidão aflui e comprime e se lança sobre ele. Por quê? Porque é um povo com fé. Concordam? Não. Porque, na verdade, eles basicamente buscam algum benefício em Jesus. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. É verdade e nós sabemos disso. Há muitas pessoas buscando a Jesus, mas para alcançar algum tipo de benefício, algum milagre, alguma necessidade que tem. A grande maioria talvez para resolver seus problemas financeiros e acham que esse é o caminho. É curioso porque, note bem, Jesus misericordiosamente os cura. Mas o fato de Jesus curar essas pessoas não as torna essencialmente, verdadeiramente seguidores ou discípulos de Jesus. É apenas uma multidão que alcança a graça comum de Deus, em que Deus concede a sua misericórdia, curando, solucionando seus problemas, tratando das suas dificuldades, das suas enfermidades, com misericórdia, mas eles em si não significa que tivessem fé, ou que tenham tido fé, porque na verdade está muito mais para o desespero, de tentar encontrar uma solução para o problema que vivem. E vejam bem, isso não mudou. Isso continua sendo igual. A questão é que buscar a Jesus para alcançar algum tipo de benefício, algum tipo de bênção, como dizia no meu tempo de jovem, quando vivíamos aquele conflito evangélico entre conservadores, mais chamados de tradicionais e pentecostais, etc. Eu me lembro que alguns diziam, não, eu vim buscar a bênção. Era essa a ideia. Eu vou porque, na verdade, eu tenho uma necessidade de alcançar esse benefício que Deus nos dá. Pois bem, isto não significa que somos verdadeiramente cristãos. Se você for curado da sua enfermidade, agradeça a Deus. Louve ao Senhor, mas isso não faz de você um cristão. Se você alcançou a bênção que você pediu, agradeça a Deus, louve ao Senhor, mas isso não faz de você uma pessoa cristã.
Se você alcançou uma bênção e se tornou agora uma pessoa próspera, além de me convidar para o jantar, agradeça a Deus. Mas isso não faz de você uma pessoa verdadeiramente cristã. Não é naqueles que buscam, entendam isso, que se encontra o verdadeiro cristianismo. Mas há um segundo grupo, e você vai observar isso logo adiante. Ele diz, mais uma vez, aqui no texto, que no caso do verso 11 e verso 12, também, portanto, é um acréscimo feito por ele, também os espíritos imundos, quando se confrontavam com Jesus, se prostravam diante dele e diziam: tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, isso é uma confissão de fé, concorda? Se você voltar a Marcos, capítulo 1, verso 1, é exatamente o que Marcos diz que está narrando, que está de fato revelando, ou seja, este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles estão confessando aquilo que Marcos está revelando, ou que o Evangelho pretende revelar. A confissão é teologicamente perfeita, não sei se você concorda comigo. Essa demonstração, essa declaração feita por esses espíritos, eles se prostram, percebam, essa ideia de que prostrado diante de Deus, de Jesus, para servi-lo, aspas, para adorá-lo, talvez, aspas, mas é exatamente a atitude que eles têm. Se Marcos não tivesse colocado aqui no texto que se tratavam de espíritos imundos, todos nós estávamos convencidos de que essas pessoas que estavam possessas, estavam ali fazendo o quê? Adorando o Senhor, como eu e você. É que nós não temos mais esse ato de prostrar, que talvez devêssemos de vez em quando recuperar, como nos colocar de joelhos para orar ou coisa assim, mas é o que fizemos. Eles estão ali declarando teologicamente e anunciando que diante deles está o Filho de Deus. Não é exatamente para isso que Jesus veio, para revelar essa verdade? Porém, se trata de espíritos imundos, e não de discípulos, não de seguidores. O que nos leva, claramente, a uma outra conclusão, claro, é que esse prostrar-se aqui é uma atitude que poderia denotar fé, como acontece com a mulher hemorrágica, como acontece com a mulher sírio-fenícia, que também se prostram diante de Jesus, mas neste caso em particular, na verdade, a declaração deles é considerada por Cristo, na verdade, com uma outra perspectiva. Veja bem, verso 12 ele diz: mas os advertia severamente que não o expusesse, nada mais é do que um artifício para enganar o próprio Cristo, como se fosse possível. Uma, se passar por alguém que realmente o servia, e de tal forma Jesus não expulsaria o espírito daquele homem. Essa é uma hipótese. A outra, dispor Jesus para que ele pudesse enfrentar o conflito e ser morto, obviamente, pelos judeus, como de fato vai acontecer posteriormente. Seja como for, aqui há um artifício, e esse artifício é usado por meio da adoração. Ou seja, nem sempre participar de culto significa verdadeiro cristianismo. Cantar louvores não significa ser verdadeiramente cristão. Emocionar-se com os louvores, faça isso. Chore, sorria, cante, erga suas mãos, bata suas palmas, mas nada disso significa que você é verdadeiramente cristão. Mesmo que você faça uma declaração teológica profunda e verdadeira, aquelas que são retiradas dos nossos livros de teologia sistemática mais considerados por nós. Faça uma citação longa, de um parágrafo inteiro, de memória, mas essa sua perfeita teologia não significa que você é verdadeiramente cristão. Me lembro ainda hoje da palestra que eu ouvi pessoalmente do Dr. Russell Shedd, antes do seu falecimento, é claro,
e já há bastante tempo atrás. E o Dr. Russell Shedd falava sobre o período em que ele, na verdade uma pregação, e o período em que ele estava fazendo seu doutorado em Edimburgo. E que durante o período em que ele estava fazendo doutorado em teologia em Edimburgo, junto com outros colegas teólogos, Billy Graham passou por lá, Edimburgo, Glasgow, na Escócia, e foi anunciar a palavra como sempre fazia. E claro, todos os teólogos ali presentes daquele curso foram assistir a mensagem naquela noite pregada por Billy Graham. E quando encerrou a mensagem, Billy Graham fez somente um apelo para aqueles que queriam receber a Cristo descesse. E uma multidão, um grande número de pessoas começou a descer no ginásio em direção a Billy Graham. E muitas pessoas desciam, que era exatamente a equipe preparada para aconselhar, receber e orar com essas pessoas. E o colega do Dr. Russell Shedd levantou-se e desceu. E ele, quando levantou-se para descer, ele perguntou: você está indo para ajudar no aconselhamento? E aquele doutorando em teologia disse: não, eu estou indo para receber a Cristo como Salvador da minha vida. Não é a teologia. E não é o nosso culto que de fato designa, distingue e demonstra que somos verdadeiramente cristãos. Então, o que seria? O texto seguinte nos responde. Verso 13. Depois, Jesus subiu ao monte. Nosso tempo não permite, mas lembre-se, subir ao monte aqui é um ato importante na história da salvação da raça humana. Fatos importantes na Escritura acontecem sobre o monte. E Jesus sobe ao monte para um ato essencial. E diz o texto com todas as letras: e chamou os que ele mesmo quis. Esse é o ponto. O verdadeiro cristianismo nasce de um chamado, não de uma busca. Por meio da busca, o chamado pode acontecer. Não estou dizendo que no meio da multidão que buscava Jesus, não tiveram pessoas que, ao vir e buscar Jesus na solução dos seus problemas, foram chamados por Ele. Por sim, pode ter sido. Mas não seriam cristãos se não fossem chamados. Ele chamou os que quis, os que Ele quis, porque é Deus quem quer. Entenda, a verdadeira vida cristã nasce de um chamado feito por Deus. Nasce da própria soberania, onde o próprio Cristo escolhe e chama. Foi assim comigo, e é assim com você. Se você é verdadeiramente cristão, esse chamado aconteceu. E você está consciente que não foi a sua boa vontade, que não foi o seu desejo, não foi a sua necessidade, não foi a sua expectativa, digamos aqui, de um milagre acontecendo em sua vida, uma bênção chegando sobre você. Não foi também o fato de você ter uma excelente teologia desenvolvida nos seus estudos pessoais e particulares. O que, na verdade, transforma a nossa vida e nos torna cristão é o fato de Jesus desejar e assim nos chamar. Observe o texto. Diz ele que chamou e eles vieram. Vieram por causa desse chamado. Vieram porque, como diz a nossa boa teologia, é um chamado eficaz. Vieram porque, na verdade, é impossível não vir. Vieram porque ninguém resiste ao chamado de Deus. Vieram porque, quando chega o momento exato, a hora em que Deus quer, não existe ser humano capaz de dizer não ao Espírito de Deus. Ninguém resiste ao chamado eficaz de Deus. E quando Ele chama, nós somos submetidos à sua boa vontade. E é isso que nos faz cristãos. Não é simplesmente porque eu quis vir, porque até a vontade de vir já faz parte exatamente desse chamado que Ele me traz, que Ele faz. Deus chama e eu respondo. É um chamado eficaz. É exatamente isso que nos torna cristão. Entenda, não estou dizendo para você que você não deve dar o dízimo, nem que você não deve prestar culto a Deus, nem de que você não deve levar a Deus os seus problemas, a esperança de que Deus traga a solução à sua vida, nem que você busque cura para as suas enfermidades em Cristo. Você deve fazer tudo isso, mas não é isso que nos torna cristãos. O que nos torna cristão é exatamente o chamado que Ele nos fez.
Observe, diz o verso 14, e então designou. Não sei se você percebe, mas existe um movimento aqui. Ele chama, eles vêm e ele então envia. É isso que o cristianismo é. Para cada vinde, existe também o ide. Assim começa o Evangelho, vinde a mim. É assim que termina o Evangelho, ide. Então ele designa o chamado cristão, verdadeiro cristianismo. Ele implica em responder a esse chamado, vindo a Jesus pela fé de quem Ele é, não apenas porque eu tenho certeza que trará benefícios à minha vida, porque os benefícios são consequências de uma fé. Eu sei quem Ele é o Filho de Deus verdadeiro, é a própria divindade encarnada, e por isso eu creio nele, e porque creio nele eu venho até Ele, e Ele então me envia, como enviou os apóstolos. E aqui deixe-me fazer um parênteses. Não estou dizendo que temos nós o mesmo ministério que os apóstolos possuíam. Não temos. Não somos apóstolos e não existem mais apóstolos, tá? Se você ouvir alguma palavra de alguém que se intitule apóstolo, corra. Isso não vem de Deus, com certeza. Deus não tem mais apóstolos além daqueles que Ele chamou, que são esses 12, e claro, depois Paulo e claro, a substituição de Judas que lemos no início do livro de Atos. Mas não é isso. Claro que há uma distinção entre os apóstolos e nós. Por outro lado, existe uma similaridade. O que o texto está nos dizendo é que Deus chamou homens, e lista esses homens. Quais deles eram importantes? Quais deles tinham grande reputação? Quais deles ocupavam cargos? Nenhum. Marcos está dizendo que Jesus olhou e escolheu 12 para serem exatamente esses apóstolos, mas eram homens, como eu e você, seres humanos. Parte do chamado deles é somente deles. A igreja é edificada sobre a doutrina dos apóstolos, nós não tomamos, a doutrina não é nossa, eles é que anunciaram. Porém, parte desse chamado também é estendido a todos nós. Por isso ele designa esses homens a fazerem o quê? Observe. Primeiro, para os enviar e pregar, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. É esse o chamado que temos. E veja bem, é isso que faz parte do cristianismo. Sabe, eu não sei de onde nós tiramos a ideia de que ser cristão não implica em evangelizar, implica sim. Nós somos chamados para sermos evangelistas. Se você preferir outra palavra, sem problema nenhum, seja missionário, seja lá o que for, mas você foi chamado para servir a Deus e para pregar o Evangelho. Não apenas os apóstolos, e não apenas os pastores, não apenas presbíteros, não apenas grandes pregadores. Deus chamou a cada cristão e o designou. A vida cristã é essa, um chamado ao qual eu respondo, acompanhado de uma designação, de uma determinação para que eu vá, e onde eu for eu anuncio o Evangelho, eu pregue esse Evangelho. Essa é a forma como Marcos escreve. E não somente pregando o Evangelho, mas deu autoridade aos apóstolos de expelir demônios. Tá? Claro, não é que isso não seja uma atribuição que Deus dê aos homens. Quando necessário, sim, Ele continua dando autoridade às pessoas. Mas não quer dizer que nós devemos sair agora fazendo uma caça a espíritos para cumprir esse mandato. O que está por trás de tudo isso? Veja bem, vencer esses demônios tem a ver exatamente com o anúncio e principalmente a chegada do reino de Deus. É a maneira pela qual o reino de Deus se instaura e destrói exatamente esse império, que é o império das trevas, que é exatamente aquele que se opõe ao verdadeiro reino de Deus. Portanto, é anunciar, viver, pregar e esforçar para que o reino de Deus esteja definitivamente entre nós. É deixar de fazer a oração do Senhor com hipocrisia. E me desculpe ser sincero com os irmãos e comigo, porque nós oramos dizendo: venha a nós o teu reino. O que eu e você temos feito para esse reino vir? Para ver esse reino instaurado nesse país que é um caos.
para ver esse reino instaurado nessa sociedade que está completamente corrompida. Se eu estiver enganado, me corrija, pode ser lá ao final, quando vocês saírem. A única coisa que fazemos é reclamar. Mas somos chamados para anunciar o Evangelho e fazer vivo o reino de Deus entre nós. Isso é verdadeiro cristianismo. A atitude de Jesus é extremamente clara aqui. Ele toma os 12 e conduz os 12 com ele. Eu gostaria de levar, ou tentar concluir com os irmãos aqui essa perspectiva tão relevante que o texto de alguma forma nos traz. Além de pregar o Evangelho, além de realmente trazer o reino de Deus, Deus os designou para irem e para, de fato, anunciarem a palavra de Deus. Eu fazia parte de um ministério que cuidava de casais em uma igreja, uma das igrejas que pastoreei. Tínhamos lá um trabalho, um ministério com casais que era bastante, digamos, frequentado. E para participar do evento, as pessoas preenchiam fichas. E na ficha, claro, diziam qual era a sua religião. Tudo que vocês imaginarem, nenhum tal. Aparecia todo título de religião que você possa imaginar. Mas foi a primeira vez que eu vi uma expressão e me surpreendeu. Porque ela é um contrassenso. A pessoa escreveu na religião, no campo da religião dela, ela colocou evangélico não praticante. Sei, nós somos acostumados a ouvir, os católicos às vezes dizem isso, eu sou um católico não praticante. Mas tanto para os católicos como para nós, perdoem a palavra, mas é ridículo. Porque evangélico não praticante, o que é? Não é nada. É um cristão nominal. Para mim, a surpresa maior é exatamente o que a religião evangélica se tornou no Brasil. Um número de pessoas que enchem templos, declaram louvores, fazem afirmações teológicas, buscam milagres, buscam benefícios, prosperidade, mas cujo coração está longe do Senhor. Não passam de cristãos nominais, evangélicos não praticantes, se é que isso existe. Pessoas que, na verdade, têm nome de cristão, mas não são verdadeiramente cristãos. Claro que a pergunta-chave aqui, meu irmão, é se o seu cristianismo tem sido verdadeiro. Pare e reflita, você, sua vida pessoal. Essa é a questão de fórum íntimo, essa é uma questão pessoal, essa é uma relação sua com Deus. Longe de mim tentar exercer qualquer juízo sobre os irmãos. Mas pare e pense, e responda, se você tem vivido um verdadeiro cristianismo. Se a vida cristã, seja ela presbiteriana ou não, que você tem vivido, é fruto de um chamado, e de uma resposta, e de uma obediência. Consegue guardar essas três palavras? Um chamado, uma resposta e uma obediência. Se você veio porque Ele chamou, e se você vai porque Ele mandou. Qual é o cristianismo que você tem vivido? Se é um cristianismo nominal, eu gostaria de convidá-lo a abandonar a postura da multidão
e a deixar definitivamente de lado atitudes semelhantes à dos espíritos imundos. E ser como um dos apóstolos, cumprindo e dedicando a vida exatamente para esse evangelho e para esse reino. O que você tem feito quanto ao evangelho e quanto ao reino de Deus? E por esse caminho, quem sabe, eu e você consigamos avaliar a nossa vida cristã. Como dizia Russell Shedd, que já mencionei, em uma outra pregação que eu ouvi da parte dele também, que na realidade não existe um termômetro espiritual. A gente consegue medir a febre da Covid, mas a gente não consegue medir a espiritualidade das pessoas. Se tivesse, era simples, ao sair daqui ali a gente já media a temperatura, né? E dependendo da temperatura você sabia como anda. Deus não nos dá esse tipo de diagnóstico. Ele convida você a refletir sobre a sua própria vida, a refletir sobre seu coração, a refletir sobre sua conduta, a refletir sobre o seu cristianismo. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, movidos por sua graça, a viver uma vida que vá além dessas paredes. Que ao longo dessa semana as pessoas nos conheçam exatamente por sermos verdadeiramente cristãos, essencialmente chamados, obedientes a esse mandato que Ele nos deu. Não apenas uma multidão que se arroja sobre Cristo a fim de encontrar alguns benefícios temporários nesta vida. Eu espero que eu e você façamos parte exatamente do grupo correto, descrito por Marcos nessa narrativa, nesse pequeno resumo que ele nos dá da carreira de Jesus. Quero convidá-los a terminarmos, encerrarmos o nosso culto. A nossa equipe, creio que nos conduzirá em mais um cântico e logo após nós vamos orar e receber a bênção, lembrando que estão todos convidados para participarem do nosso café logo após o culto. Basta descer a escada. Os nossos irmãos que nos visitam esta noite estão convidados a partilharem conosco deste momento também de comunhão. Que Deus os abençoe.